No Campeonato Brasileiro, Mineirão recebeu mais uma vez um grande público. A torcida do Cruzeiro deu show. Mais de 53 mil torcedores em campo. Cruzeiro e Fluminense ficaram no 0-0. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Um jogo marcado pela péssima arbitragem do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e também por grandes defesas do goleiro Fábio. Aos 45 anos, o ídolo de grande parte da torcida do Cruzeiro fez outra grande atuação na sua história, jogando no Mineirão. A partida começou com o Fluminense pressionando. Logo aos 3 minutos, Acosta fez um grande jogo. Acosta, ele recebeu um passe na entrada da área, finalizou com perigo, mas Cássio também muito bem, o goleiro do Cruzeiro. Cássio defendeu com a ponta dos dedos, mandando para escanteio. Aos 18 minutos, foi a vez do Cruzeiro chegar com perigo. Caio Jorge, o KJ, conduziu pela direita, entrou na área e cruzou a meia altura pro Arroio. Só que o atacante cruzeirense pegou de mau jeito, de canela. Bola passou ainda assim, raspando a trave. Aos 35 minutos, a chance mais clara do Cruzeiro de abrir o placar. William fez um cruzamento, Kaique cabeceou na trave, em seguida o Fábio tirou em cima da linha, espalmou, a bola voltou na trave e de novo nas mãos do goleiro. No estádio muita gente chegou a comemorar, mas de fato o Kaique inclusive comemorou, mas de fato a bola não entrou. 2 minutos depois, mais uma boa participação do Fábio. Kaique conduziu pela esquerda, tocou pro Matheus Pereira, tava livre o MP10, mas finalizou fraquinho em cima do goleiro do Flusão. Na reta final do primeiro tempo, 40 minutos, Kaique, mais uma chance, lateral recebeu passe na entrada da área, bateu forte no alto e o Fábio de novo com uma ótima defesa. Depois de muita pressão do Cruzeiro, o Fluminense teve uma resposta importante com Hércules. Aos 44 minutos, o meio-campo do Flusão chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão. Jus acréscimos do primeiro tempo, o lance mais marcante da partida. Em dividida no meio-campo, Matheus Pereira acertou com o braço o supercílio do volante Bernal do Fluminense, que não conseguiu seguir no lance e caiu com o rosto ensanguentado no gramado. Muitos jogadores do Fluminense partiram para reclamação, já que o Matheus Pereira, inclusive, já tinha recebido o cartão amarelo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima pediu ao VAR. Atenção, hein? CBF liberou o áudio e é isso mesmo, não foi o VAR que chamou o árbitro. Ele, ao ver o jogador do Fluminense todo ensanguentado, pediu ao VAR para rever o lance. Após alguns minutos de análise, o Rodrigo José Pereira de Lima não aplicou o cartão nem pro Matheus Pereira, nem pro Bernal, que começou também a fazer a falta no MP10, matando o contra-ataque do Cruzeiro. Muita revolta dos jogadores do Fluminense. No segundo tempo, logo aos 6 minutos, Fabrício Bruno, de muito longe, chutou. Fábio tentou agarrar a bola, mas ela escapou, saindo pro escanteio. Uma falha que quase custou um gol pro Flusão. Apesar do Cruzeiro continuar criando as melhores oportunidades, o placar ficou mesmo no 0-0 para Cruzeiro e Fluminense. Hora de trazer a repercussão do jogo. Vamos ouvir os jogadores, os personagens da partida. Já também o técnico Leonardo Jardim aqui no Rádio Esportes. Mas primeiro, Piquitito, o poeta azul, após o jogo, falou o que ele viu, o que ele achou deste 0-0 de Cruzeiro e Fluminense. Pique. Rodrigo José Pereira de Lima do Pernambuco. Foi o nome do jogo para estragar o jogo, prejudicando as duas equipes. Aí vão me perguntar, mas o Matheus Pereira poderia ter sido expulso? Poderia. Mas o Bernal também poderia. E aí, já desde o início, ele aplica 3 cartões e já vai prejudicando. Eu dizia durante a transmissão, será que ele vai segurar? E ele conseguiu levar até não expulsando, mas poderia ter expulsado alguém, porque ele foi distribuindo cartão amarelo e cartão amarelo. Mas, para mim, o destaque positivo tem nome: Fabrício Bruno, escolhido pela equipe da Itatiaia, o melhor em campo.
e já vem merecendo ganhar como melhor em campo há um tempo. É uma semana daquelas que o Fabrício Bruno jamais vai esquecer. Há cerca de 25 dias, menos de um mês, ele esteve num jogo em que a seleção brasileira perdeu para o Japão, num erro dele. Nunca havia perdido, nem amistoso, Copa do Mundo, para o Japão. Ele entregou um gol nos pés do atacante japonês. E ali, nunca mais vai voltar, nunca mais vai voltar. Carlo Ancelotti, na convocação, o Ancelotti agora chama. E ele vem, vai a Porto Alegre, também faz uma partidaça, faz o gol da vitória de cabeça. E agora hoje aqui também não perdeu uma jogada. Perfeito, volta a seleção em alta categoria. Então, meu destaque para esse empate: o jogo poderia ter sido melhor, Cruzeiro poderia ter jogado melhor, Fluminense também, mas o protagonismo, lamentavelmente, fica por conta de outra atuação da arbitragem muito ruim. Mas Fabrício Bruno, para mim, o grande destaque nessa partida em que não houve gol, lamentavelmente. E parabéns ao público. Outra vez, mais de 53 mil pagantes para mais de 2 milhões de arrecadação. Cruzeiro continua olhando para cima. Jogos e jogos difíceis no Campeonato Brasileiro. E agora tem um descanso para a data FIFA. Piquitito, Oswaldo Reis e a sua análise aqui no Rádio Esportes. Vamos também ouvir jogadores do Cruzeiro, começando com o William, que falou da atuação do time no empate diante do Fluminense ontem no Mineirão. O Will da Latera no Rádio Esportes. Eu acho que a gente fez uma boa partida, a gente teve muitas chances. Eu acho que principalmente no segundo tempo, eu acho que o Fluminense não teve muita chance. Não sei se chutou algum gol. E quando a gente chegou, o Fábio fez uma boa partida. Tudo que a gente conseguiu produzir ali, ele defendeu. O Fábio é um grande goleiro, então obviamente que a gente fica triste porque poderia ter saído os 3 pontos, mas olhando o copo meio vazio, eu acho que a gente tem que tá feliz também porque a gente tá fazendo o nosso melhor. Eu acho que a torcida tá vendo isso, a gente tá se dedicando até o final dos jogos. E para nós a gente tem mais 5 finais e a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir todos os pontos necessários. Você acha que o Cruzeiro oscilou hoje no jogo, criou em algumas oportunidades, mas depois ficou também apagado? Cara, eu acho que às vezes é normal, às vezes a gente dá uma oscilada, a gente defendeu um pouquinho mais, tem momentos do jogo que a gente tem que saber sofrer também. E eu acho que boa parte do jogo a gente conseguiu controlar, a gente conseguiu criar boas chances, mas a gente tem que ficar atento ao detalhe. Quando a gente tem a chance, tem que fazer os gols, porque a gente sabe da qualidade do adversário também, tem grandes jogadores, então a gente tem que focar mais no detalhe, quando surgir a chance de acabar fazendo os gols e não tomar gol, como aconteceu hoje. Quando a gente não ganha, a gente não perde também, porque todo ponto é importante. Então a gente vai continuar assim até o final do campeonato. Ponto importante, mas para você uma avaliação até particular. Essa falada briga pelo título, agora você acha que já o Cruzeiro realmente consegue o objetivo da Copa Libertadores e deixa um pouco esse sonho do título de lado? Cara, não. Enquanto tiver chance, a gente vai tá lutando. Como eu falei, a gente tem esse nosso objetivo da Libertadores e estamos quase lá. Mas o Campeonato Brasileiro a gente não vai deixar de lado nunca, a gente vai continuar brigando. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai continuar brigando. Então para nós são 5 finais. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai continuar brigando todos os jogos para conseguir os pontos necessários. O William no Rádio Esportes e o Meia Christian, hein? Pra ele o Cruzeiro merecia uma melhor sorte no jogo. O Cruzeiro merecia sair com a vitória, hein, Christian? No primeiro tempo ali, até os 30 minutos, a gente não... Acho que a equipe do Fluminense começou a criar um pouco mais de jogadas, a gente começou a picotar, o juiz começou a picotar muito o jogo, então a gente estava muito disperso ali com o juiz, tentando reclamar muito. Depois a gente abriu mão de reclamar com o juiz, entramos no jogo, acho que criamos muito mais. Depois ali eu acho que o Fluminense não conseguiu criar tantas jogadas. Então a gente fez um grande jogo, infelizmente não saímos com a vitória, a gente criou muito, acho que a gente merecia a vitória, não é à toa que o Fábio foi o melhor jogador da partida. Então agora descansar e tem mais 5 decisões aí pra gente aí chegar o melhor possível nas semifinais aí. Essa questão da arbitragem incomoda até de forma natural também, né? Você acha que influencia?
Incomoda um pouco, mas a gente não pode deixar levar igual aconteceu no primeiro tempo ali até os 30 do primeiro tempo. A gente tá reclamando muito com a arbitragem e tudo, esquecer um pouquinho do jogo. Infelizmente isso não cabe a nós ali, a gente tem que focar o máximo possível, deixar a arbitragem de lado, como a gente fez no segundo tempo e no finalzinho ali do primeiro, conseguimos impor nosso jogo. Vamos seguir ouvindo aqui o Christian, a última, para falar não só sobre o ponto somado, né? Mas também o Cruzeiro tendo o objetivo da Copa Libertadores muito próximo, de certa forma também o título que é sonhado do Campeonato Brasileiro fica um pouco mais distante. Vamos ouvi-lo. Sim, acho que aquele gostinho de derrota, porque a gente criou muito, a gente merecia sair com a vitória. Não é à toa, como eu falei, que o Fábio foi o melhor jogador da partida. Mas acho que tem mais 5 decisões aí pra gente vencer esses 5 jogos. Acho que tá o mais alto possível na tabela. Boa, Christian, no Rádio Esportes, hein? Já o técnico Leonardo Jardim, tem os melhores momentos. Bora rever a polêmica do jogo. Era pra vermelho pro Matheus Pereira? Não era. Você vai conferir tudo no YouTube com as opiniões de João Vitor Xavier e Ale Oliveira e com as imagens do que rolou ontem no Mineirão. Agora, o Cruzeiro ficou no 0-0 com o Fluminense. O técnico Leonardo Jardim analisou a partida e você ouve agora no Rádio Esportes. Acho que o jogo teve um primeiro período 20-25 minutos que foi muito picotado, como vocês dizem, e acho que o Cruzeiro não conseguiu jogar. A partir daí o Cruzeiro acho que começou a ter a bola e conseguiu controlar um pouco melhor o jogo, já nos últimos 20 minutos da primeira parte. Na segunda parte acho que fomos dominantes. Tivemos algum volume, mas esse volume não se traduziu em golos, e no futebol é necessário golos para ganhar jogos e não o conseguimos. Eu queria que você falasse sobre um assunto que a gente sempre abordou com você, mas que de fato agora ele é real, né? O Cruzeiro na Copa Libertadores da América, pelo menos com essa abertura até dia 7, né? Até a própria Libertadores acabando de postar e dando boas-vindas ao Cruzeiro retornando a essa competição. Queria que você falasse como foi essa caminhada, né? Até chegar a essa marca e o que pensar daqui para frente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Esta qualificação indireta é um subobjetivo, que realmente o objetivo é uma qualificação direta na fase de grupos, e é para isso que necessitamos ainda de conquistar, não sei se 3 pontos talvez seja suficiente, mas como toda a gente sabe, nós vamos fazer do campeonato sempre o próximo jogo é o mais importante e é aquele que nós temos que procurar os pontos para consolidar a nossa posição, porque também estamos aqui já 7 meses, 8 meses no campeonato, andamos sempre nos primeiros lugares, não queremos agora deixar cair na parte final. Acho que é uma questão justa para todo o grupo de trabalho e para a época que está a fazer. Boa, técnico Leonardo Jardim, hein? Que show também da torcida do Cruzeiro no Mineirão. João Vitor Xavier, Ale Oliveira, quero te convidar a vir pro YouTube, você que tá ouvindo o Rádio Esportes, pra assistir ao programa. A gente vai analisar, vai debater, era pra vermelho pro Matheus Pereira, não era, você confere tudo no YouTube, em meio-dia, marcando o sinal eletrônico. Falei do show da torcida do Cruzeiro no Mineirão, e você que ama o Gigante da Pampulha, que tal participar da Corrida Mineirão 60 anos? Vai ser no dia 15 de novembro. Tá chegando no fim de semana. Você aproveita a Corrida Mineirão 60 anos. Uma experiência única. Correr dentro do estádio, palco de grandes histórias, né? Provas de 5 e 10 quilômetros, kids e também caminhada. Inscrições no valor de primeiro lote ainda. Garanta já a sua vaga na Corrida do Mineirão. É 15 de novembro e agora, fim de semana, acesse quantaesportes.com.br. Oferecimento CDL. Ô João Vitor Xavier, esse empatezinho, né? Não ficou legal para as pretensões do Cruzeiro do título. Flamengo venceu, já falamos da rodada. O Palmeiras, é verdade, perdeu pro Mirassol. Sua avaliação do jogo e esse gostinho que ficou ruim, né? O empate contra o Fluminense, hein, João Vitor? Um abraço.
Ô, Thiago, não foi o resultado ideal para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro poderia ter saído de campo com uma vitória, não saiu com essa vitória pela atuação brilhante do Fábio, mais uma vez. É um monstro, é um gigante esse cara, tá na história do Cruzeiro, do futebol brasileiro, tá prestes a receber um reconhecimento mundial pela FIFA, com muito merecimento pelo que fez na sua carreira. Agora, era uma rodada que, se o Cruzeiro vence o Fluminense em casa, se aproximaria da briga pelo título, manteria vivo esse sonho contra Palmeiras e contra Flamengo. Quem se aproveitou muito bem disso foi o Flamengo, que conseguiu sair com uma vitória e contar com o tropeço do Palmeiras contra esse bravíssimo Mirassol. Belo trabalho, exemplo de temporada que está fazendo o Mirassol. Mas Thiago, eu sempre busco ver o futebol pelo lado do copo meio cheio. Eu não vou guardar essa rodada do Brasileiro como a rodada em que o Cruzeiro não conseguiu vencer o Fluminense e se aproximar da briga pelo título. Eu vou guardar essa rodada do Brasileiro, Thiago, como a rodada em que o Cruzeiro teve aquele post maravilhoso da Conmebol dizendo: classificado para a Copa Libertadores Conmebol do ano que vem. Isso é que tem que ser destacado. O Cruzeiro está de volta à Copa Conmebol Libertadores, Thiago. Depois de tudo que fizeram no passado do Cruzeiro, depois de tudo que fizeram a torcida do Cruzeiro sofrer, isso é que tem que ser extraído e guardado dessa rodada. O Cruzeiro sempre foi um time gigante, sempre foi um time presente na Libertadores, é um bicampeão da América, é um time de finais de Libertadores, de grandes decisões, de grandes jogos. Nos anos 90, nós tínhamos duas torcidas no Brasil com essa mega identidade com a Libertadores, a torcida do São Paulo e a torcida do Cruzeiro. E o Cruzeiro agora volta à Libertadores, que é o seu lugar, pela sua história, pelo seu tamanho, pela sua importância no futebol brasileiro. E eu acho, Thiago, que é isso que tem que ser guardado pelo torcedor do Cruzeiro dessa rodada. É a rodada em que ficou consolidada a reconstrução do Cruzeiro. O Cruzeiro está de volta à Copa Libertadores e isso tem que ser muito celebrado pelo seu torcedor. Boa, João Vitor Xavier, 12:04. Pra galera do YouTube, vamos rodar os melhores momentos do jogo. 0-0, Fábio, 45 anos e pegando muito, pegando tudo. Cássio também com grandes defesas. O Fabrício Bruno foi escolhido o melhor em campo. Olha, Oliveira, vi algumas pessoas dizendo: o Cruzeiro tá perdendo intensidade, mas o Cruzeiro não foi o mesmo Cruzeiro de outros jogos. Eu não vi dessa maneira não, viu, Ale? Eu acho que tinha tudo pra ser um jogo excepcional e só não foi porque a arbitragem foi tenebrosa, não só no lance do Matheus Pereira, que a gente vai debater, mas com 10 minutos ele já tinha dado 3 amarelos. E eu falei na transmissão, nós estávamos juntos na transmissão da Itatiaia, eu falei: já perdeu o controle do jogo. Saiu amarelando com 3 minutos, depois não tinha como segurar a partida. Ale Oliveira, Cruzeiro 0, Fluminense 0. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Tiagão. Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Fluminense também está vivendo um bom momento, né? Jogou um bom futebol, tem bons jogadores, o Thiago Silva, você falou do Fábio, né? Tem o Acosta, que também é muito bom jogador, o Canóbio está vivendo uma ótima fase, né? Então o Fluminense fez um bom jogo, até começou melhor do que o Cruzeiro, que teve dificuldades principalmente no encaixe do Eduardo na função do Lucas Silva, né? Porque o Eduardo teve dificuldade para ajudar no momento defensivo e estava errando muitos passes. Aliás, o Cruzeiro começou o jogo muito ansioso, se precipitando, errando alguns passes que normalmente não erra, e o Fluminense foi se aproveitando disso e tendo volume de jogo. Mas ainda na primeira etapa, o Cruzeiro foi se acertando e criou várias oportunidades, fez o Fábio trabalhar bastante. Para o segundo tempo, eu senti o Cruzeiro mais seguro, correu menos riscos. Agora, não conseguiu traduzir em gols o volume do segundo tempo. E isso é normal, isso acontece, né? Eu acho que a gente tem que ver o lado bom da história, que o Cruzeiro diminuiu a distância para o líder Palmeiras, que o Cruzeiro já não perde no Campeonato Brasileiro há 8 partidas e que não perdeu para ninguém
do G9 no Campeonato Brasileiro. Ninguém que está ali na primeira página da tabela de classificação. Os bons, ninguém derrotou o Cruzeiro, e isso é muito, mas muito significativo. É isso, Cruzeiro tem um desafio importante no fim de semana, vai até a Serra Gaúcha, o Juventude, tá melhorando o Juventude, hein? Ganhou do Vasco, do Fernando Diniz. Falei, ontem foi uma boa prévia do que vem por aí, de uma possível final da Copa do Brasil. Eu te diria que vai ser Cruzeiro e Fluminense, viu, Ale? Porque o Vasco realmente está vivendo um momento complicado, são 3 derrotas seguidas, o Corinthians não se acerta, perdeu em casa pro Ceará, e muitos problemas internos, né? É claro que as semifinais acontecem daqui a um mês, mas nesse momento o Fluminense está numa crescente. Com o Zubeldia o time evoluiu, melhorou, e o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Que está fazendo essa temporada incrível, maravilhosa. Então, nesse momento, é claro que em um mês pode mudar, mas nesse momento você tem aí os 2 favoritos claros, tanto o Cruzeiro quanto o Fluminense. E lembrando e corrigindo, falei de Juventude e Cruzeiro, não é no fim de semana, é na outra semana, né? No feriado da quinta-feira, feriado da Consciência Negra. Os jogadores do Cruzeiro, como todo o Campeonato Brasileiro, ou parte dele, na data FIFA. Então o jogo é na outra semana. Agora é o Juventude no sul do Brasil, Rubens Júnior. Um abraço, boa tarde, Rubinho. Boa tarde pra você, Thiago. Confirmando, 12:00 com 9 minutos, o Cruzeiro garantido na Copa Libertadores da próxima temporada, até então, né, na fase preliminar, e para conquistar na fase de grupos, também um objetivo que está muito próximo, isso porque tem 64 pontos hoje, nesta temporada de 2025. Os 5 primeiros colocados, né, vão avançar para a fase de grupos da competição da Copa Libertadores, e a diferença do Cruzeiro, por exemplo, para o Botafogo, né, que é o 6º colocado, são de 12 pontos e ainda tem 15 em disputa. O Cruzeiro tem essa folga aí, será a última, né, Thiago, nesta temporada, até porque depois vem a maratona dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e também com as decisões pela Copa do Brasil. O Cruzeiro volta à Copa Libertadores depois de 2019, a reapresentação que está marcada para quarta-feira à tarde na Toca da Raposa, aí sim, se preparando para o próximo compromisso, apenas no dia 20 de novembro, uma quinta-feira contra o Juventude, jogo em Caxias. O Cruzeiro que terá também Thiago Reis para esse duelo, a volta do Lucas Silva, mas por outro lado, perdendo peças importantes por terem recebido o 3º cartão amarelo, por exemplo, Matheus Pereira, Christian, o Wallace e também o atacante Kenny Arroio. O momento é de encher o tanque, porque depois não vai ter folga não, viu, Thiago?